Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidá-los, peguem os exercícios que a gente fez na última aula de história, que a gente vai corrigir as atividades que vocês me enviaram dos temas 2 e 3, nós vamos fazer correção deles, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, tema 2 a gente falou sobre o Egito, terra dos faraós, que está na página 90. E na página 94 tem o exercício do organizar um conhecimento. Então, a questão número 1, ela dizia, complete o quadro a seguir sobre a antiga civilização egípcia. Então, aqui está a correção. Egito Antigo, continente África ou africano, o rio principal é o rio Nilo, governante Faraó, capital Mênfis, em Tebas, atividades econômicas, agricultura, comércio e artesanato. A questão número 2 pedia para elaborar uma pergunta a respeito da sociedade egípcia para cada uma das respostas. Então, assim, a letra A, Faraó, poderíamos dizer quem era o divino soberano do Egito Antigo, ou Antigo Egito. Vizir, qual era o mais importante funcionário do Estado egípcio? C. Escribas. Quais funcionários estavam encarregados de contabilizar a população e registrar as contas do Estado? Porque os escribas eram os únicos letrados, que sabiam ler e escrever. D. Sacerdotes. Qual camada social administrava os templos e os serviços religiosos? E camponeses. Qual grupo social era o mais numeroso do Egito Antigo? Bom, essa atividade é bem interessante. Essas atividades que eu estou corrigindo, pessoal, são as mais importantes dos dois temas, coisas que a gente tem que corrigir, porque depois vai aí cair na prova, tá? Então, é importante, se vocês quiserem, vão nas questões, corrijam, ou escrevam os comentários separados no caderno de geografia, porque esses temas aqui são muito importantes, tá bom? Então, vocês podem colocar Faraó, divino soberano do Antigo Egito. Vizir, o mais importante funcionário do Estado egípcio. C. Escribas, funcionários que estavam encarregados de contabilizar a população e registrar as contas do Estado, pois eram os únicos que sabiam ler e escrever. D. Sacerdotes, camada social que administrava os templos e os serviços religiosos. E camponeses, era o grupo social mais numeroso do Egito Antigo. Tá bom? Bom, e o tema 3, a vida e a morte no Egito Antigo, da página 96, eu coloquei aqui algumas observações importantes. Qual era o papel da religião para os antigos egípcios? Bom, o papel da religião no Egito Antigo era na formação da cultura e do controle social. A mitologia pregada pelos sacerdotes, de um certo modo, legitimava o poder do faraó e das classes dominantes sobre os felás e pessoas das camadas baixas. O faraó era adorado como um deus e os sacerdotes eram os donos da verdade, influenciando toda a sociedade egípcia. Os egípcios eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses em cerimônias patrocinadas pelo Estado ou pelo povo. Geralmente, os deuses possuíam formas de animais, zoomorfismo, ou mistura de homem e animal, que é o antroposomorfismo. E quem eram esses felás aqui que a gente falou que eram as classes dominantes, sobre os felás, pessoas das camadas baixas? Bom, os felás, eles eram camponeses ou trabalhadores das obras públicas, transporte, eram a grande maioria dos egípcios, viviam na miséria. Eram praticamente escravos, presos de guerra, trabalhavam nos serviços mais pesados, como as pedreiras. E por que os egípcios mumificavam os mortos? Bom, pessoal,
Para os egípcios, o coração era um elemento vital, por isso, quando o corpo era mumificado, sobre o local exato do coração, se colocava um amuleto em forma de escaravelho. Escaravelho, eu deixei aqui para vocês 2 modelinhos, que era um amuleto que eles faziam, ele é um besouro, tá? Um besourinho aí que eles faziam os amuletos. Existiam vários modelos, mas era sempre a forma de um besouro. Ou com asa, ou sem asa, mas assim, sempre nesses formatos aqui, tá? Caso o coração do morto fosse removido ou destruído acidentalmente, o amuleto o substituiria, permitindo que a pessoa pudesse renascer para a eternidade. É bem intrigante assim essa questão da vida e morte ali no Egito Antigo, a questão de religião também, eles eram bem intrigantes nesse aspecto. A escrita egípcia, que está aí na página 99, né? A gente, isso aqui também são temas importantes. Os hieróglifos, a escrita egípcia era feita com sinais ou caracteres pictóricos que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos, etc., que eram então os hieróglifos. Os egípcios começaram a utilizar esse tipo de escrita por volta de 3.200 anos antes de Cristo, e essa com certeza é uma das escritas mais antigas do mundo. Nessa escrita, cada sinal representava um objeto, havia partes do corpo humano, plantas, animais, edifícios, barcos, utensílios de trabalho, profissões, armas, e com o tempo esses desenhos foram substituídos por figuras mais simplificadas ou por símbolos gráficos. Bom, a partir dos hieróglifos, os egípcios desenvolveram outros sistemas, né? Em síntese, como que eles eram empregados? O hieroglífico, considerado sagrado, era utilizado pelos sacerdotes. O hierático era mais simples, utilizado pelos escribas nos papiros. E o demótico, o mais simplificado, era de uso popular. Então, aqui, este primeiro eram os hieróglifos, ou hieroglifos, tanto faz. O segundo, o hierático, e aqui o terceiro, demótico, que era de uso mais popular. E o Organizar o Conhecimento da página 99 está pedindo para descrever o processo de mumificação. Bom, pessoal, primeiramente retirava-se os órgãos, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. Após 60 dias, ele era preenchido com óleo e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. Para finalizar, o processo do corpo era envolvido em faixas de linho, colocado no sarcófago e enterrado. Bom, a expressão que deve ser eliminada dessa última atividade elimine do quadro a expressão que não faz parte do grupo. É porque aqui tem a questão da escrita cuneiforme, que faz parte do capítulo passado lá da Mesopotâmia que a gente estudou, tá? Então, a expressão que deve ser eliminada é a escrita cuneiforme, que já é a escrita criada pelos sumérios. Ela deve ser substituída por hieroglífica ou hieróglifos, ok? Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito realmente que vocês fizessem essa correção no caderno. Deixa bonitinho essas questões, porque depois vai servir bastante pra gente. São conteúdos importantes, tá bom? E o nosso próximo tema, 4, vai falar das primeiras civilizações americanas. Quem tiver oportunidade já vai lendo, porque depois a gente vai estudar sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Precisar de mim, estou à disposição. Então, até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.